Então, a gente vai dar continuidade à leitura aí com esse assunto também, né, que é relacionado aos relacionamentos familiares, né? O título é O Lar Cristão e Seus Deveres, a parte 1, né? A primeira parte a gente vai dar início hoje. E a gente vai seguindo aí na medida do possível. Tem um prefáciozinho aqui, é bom a gente ler, né? Ele diz assim: o leitor encontrará neste pequeno volume uma exposição simples do ensino bíblico sobre a conexão entre o crente e sua família, e também sobre o que são chamados de deveres familiares. A importância da manifestação da vida cristã no lar é geralmente admitida, mas, na verdade, quem ministra publicamente raramente aborda diretamente esse assunto. Mesmo assim, a maior parte da vida de muitos crentes está envolvida nos deveres familiares. O escritor, portanto, foi levado a pensar que uma consideração sobre as responsabilidades dos vários membros da família poderia ser oportuna e proveitosa, que o próprio Senhor permita o uso do que foi escrito, quaisquer que sejam suas imperfeições, para a sua própria glória e para a edificação e bênção de seus santos. Black Hat. O cristão e as relações naturais. Abre aspas. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Gálatas 2:20. Abre aspas. Porque para mim o viver é Cristo. Filipenses 1:21. Abre aspas. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. 1 João 2:6. Antes de considerar um pouco em detalhes o assunto das relações familiares e suas responsabilidades, pode ser proveitoso chamar a atenção direta para a maneira como elas são tratadas pelo Espírito de Deus. Juntamente com a plena revelação da graça de Deus na redenção, pode ter existido uma tendência em algumas mentes de menosprezar os laços formados na natureza. De fato, devido à ignorância parcial e ao consequente mau entendimento de algumas partes da Escritura, essa tendência durante a história da Igreja às vezes encontrou expressão em formas censuráveis e, mesmo no presente momento, muitas vezes é observado que há muitos que estão sujeitos à mesma armadilha. Portanto, é de grande importância notar que a própria epístola Efésios, que traz à tona a verdade mais completa quanto ao lugar do crente diante de Deus em Cristo e quanto à Igreja como corpo de Cristo, também entra mais plenamente nas responsabilidades relativas aos nossos relacionamentos naturais. Assim, temos de maneira mais acentuada seu caráter obrigatório mantido, e isso por sanção e ordenação divina, e ao mesmo tempo um aviso de que, em todo o regozijo de nossos privilégios cristãos, nunca devemos esquecer as reivindicações que foram estabelecidas sobre nós na terra. É bem verdade que nossa posição diante de Deus não é na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em nós. Romanos 8:9. Porque fomos trazidos, por meio da morte e ressurreição de Cristo, dessa cena para uma nova. Mas Deus nos envia de volta, por assim dizer, para assumir em terreno novo, no terreno da graça, e não no terreno da mera natureza. Toda obrigação que nos incumbia como suas criaturas em nossa antiga condição. E agora como salvos, né? Isso ficará evidente se nos voltarmos
para Efésios 4, a partir do versículo 17. Temos exortações práticas, que fluem da verdade comunicada na parte anterior da epístola e logo no início destes, em contrastes com os gentios que andam na vaidade de sua mente. O apóstolo diz: Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido, e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentimento, do vosso sentido, ou da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade, pelo qual deixai a mentira, e falai a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Então, mais adiante nos é dito, abre aspas, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Versículo 30. Temos, portanto, dois fatos grandiosos que o crente revestiu-se, pois a exortação é fundada sobre o que é verdadeiro de nós em Cristo. Revestiu-se do novo homem e que ele é habitado pelo Espírito de Deus. Portanto, o próximo capítulo, 5, começa com, abre aspas, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, assim criados segundo Deus. E Deus, habitando em nós, Deus é o padrão de nossa caminhada, sendo Cristo a expressão de Deus na caminhada humana. E, portanto, em relação às duas palavras que por si só dão a essência de Deus, amor e luz. Devemos andar em amor, como Cristo nos amou e se entregou por nós em sacrifício a Deus. Para nós era amor divino, para Deus é perfeição de objeto e motivo. Mas somos luz no Senhor. Esse é o segundo nome na essência de Deus. E como participantes da natureza divina, somos luz no Senhor. Aqui novamente, Cristo é o padrão. Abre aspas. Cristo te esclarecerá. Fecha aspas. Versículo 14. O mesmo escritor observa ainda, abre aspas, a reprodução de Deus no homem é o objetivo que Deus propôs a si mesmo no novo homem. E isso o novo homem propõe a si mesmo, como ele mesmo é a reprodução da natureza e do caráter de Deus. Existem dois princípios no caminho cristão, de acordo com a luz sob a qual ele se vê. Percorrer sua corrida como um homem em direção ao objeto de seu chamado celestial, no qual ele segue após Cristo que subiu ao alto. Esse não é o assunto em Efésios. Em Efésios, ele está sentado nos lugares celestiais em Cristo. E ele tem como que sair do céu, como Cristo realmente fez, e manifestar o caráter de Deus na terra. Ele aí é o cristão, no caso, né? Do qual, como vimos, Cristo é o padrão. Somos chamados, estando na posição de filhos queridos, a mostrar os caminhos de nosso Pai. Se os irmãos quiserem dar uma pausa para alguma consideração, pode ficar à vontade. Se quiser repetir também algum trecho, pode falar que eu repito aqui.
coisa rápida. Eu só achei interessante essa, isso aqui que o irmão notou, né? Amor e luz. A palavra fala que Deus é amor. Nós não somos amor, mas Deus sim é amor. Mas também Deus é luz. E aí, como a gente participa da natureza divina, nós somos luz. Então, amor, a gente deve praticar, né? Andar em amor. E como luz que nós somos, a gente deve manifestar essa luz. Eu achei interessante isso aí. Uma coisa é a gente agir, porque Deus é amor, então a gente deve imitar Deus nisso. E nós somos luz, né? Participantes dessa natureza. A gente deve manifestar essa luz. Achei muito bom isso aqui. Uma coisa nós não somos, a outra somos. Esse outro parágrafo vai dizer assim, tal, desce um pouquinho só porque ficou a coisa da gravação na frente. Aí. Tal é, então, a verdade quanto à nossa posição e responsabilidade. Somos feitos participantes da natureza divina. Temos nos vestido do novo homem que, segundo Deus, é criado, em justiça e verdadeira santidade. Somos habitados pelo Espírito Santo. Estamos assentados em Cristo nos lugares celestiais. E, portanto, temos que sair daquele lugar abençoado, posicionalmente ali, e, de acordo com o novo homem, não de acordo com o velho, assumir na terra, no poder do Espírito, toda a responsabilidade que recai sobre nós, em virtude de nossos laços e relacionamentos naturais. É, portanto, como homens celestiais que temos que preencher nossos respectivos lugares na família e no lar. Assim, todo relacionamento que mantermos deve ser simplesmente uma esfera para a revelação de Cristo, para mostrar o que Ele é e o que Ele era quando estava aqui na terra. Pois, abre aspas, aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Lembrar disso tiraria muitas dificuldades do nosso caminho. Assim, na manutenção dos laços naturais, onde os crentes se encontram em sujeição aos incrédulos, a única questão é quanto à expressão de Cristo. Ele é a medida de toda a responsabilidade e, portanto, ele não pode consentir com uma única reivindicação que entre em conflito com sua própria autoridade suprema. Portanto, nunca deveria ser posso fazer isso ou devo fazer aquilo, mas simplesmente posso fazer isso de acordo com o novo homem, andando no poder do Espírito. Mas simplesmente posso fazer isso de acordo com o novo homem andando no poder do Espírito, ou seja, a carne e a mera natureza devem ser rejeitadas. Portanto, também nas relações familiares, abre aspas, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. E assim, qualquer que seja a relação
especial sustentada pelo cristão, seja a de marido ou esposa, pai ou mãe, filhos ou servos, o único objetivo em todos os casos será a expressão de Cristo. Isso, em todos os casos, será a medida e o limite da nossa responsabilidade. Interessante essa parte aí que ele fala, né? Que a gente deve, o cristão deveria expressar, digamos assim, as virtudes do Senhor em todo lugar, né? Mas ele fala que se a gente considerasse isso aí na família, né, ficaria tudo mais claro. E eu não sei se eu li ou ouvi ah, algum, algum irmão falando que em casa, né, é onde a gente realmente a gente demonstra o que a gente é em casa, porque é onde a gente baixa a guarda, né, entre nossa família, filhos, esposa, a família, né. Entre os outros a gente consegue fingir, vou usar essa palavra assim, né, os irmãos entendem, né, a gente consegue fingir mais santidade, né, mas em casa a gente baixa a guarda, e aí a gente é o que a gente é. E aí o irmão faz uma consideração aí que se a gente expressasse o Senhor, né, aí nos nossos elementos familiares, com esposa, com filhos, né, seria muito diferente de tudo, né? Dá para seguir um pouco mais, ó. O que você acha? Acho que dá, Welton, porque tem alguns assuntos aqui destacados, né? Soltos aqui, né? Tem Noé e sua casa, Abraão e sua casa, Ló e sua casa. Então dá para você seguir aonde você achar que deve parar, a gente já encerra. Certo. Então vamos lá. Esse próximo tópico aqui é a família como um círculo de graça. Abre aspas. Disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. Gênesis 7:1. Abre aspas. Envia varões a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras com que te salves tu e toda a tua casa. Atos 11:13. Abre aspas. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e tua casa. Atos 16:31. Há sempre uma tendência em nosso coração de limitar a graça de Deus, uma relutância em acreditar tanto em sua soberania quanto em sua plenitude. E essa tendência, às vezes, é intensificada mesmo naqueles que insistem mais fortemente nas grandes verdades da redenção. Portanto, há uma necessidade contínua de examinar novamente até mesmo o que concebemos ser os ensinamentos irrefutáveis da Escritura.
não com a visão de nos perturbar ou de fomentar a incerteza, mas com o simples desejo de ser encontrado em todos os pontos em total sujeição à palavra de Deus. Por exemplo, deixa eu baixar aqui. Por exemplo, há muitos santos amados que negligenciam o significado e a força das palavras que o apóstolo usou em resposta ao carcereiro. Abre aspas, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e tua casa. Atos 16:31. Vê-se a necessidade de fé individual e a promessa conectada de salvação individual. Mas, para todos os fins práticos, a promessa adicional é muitas vezes esquecida. Da mesma forma, quando a pergunta é feita agora, abre aspas, o que devo fazer para ser salvo? A resposta é quase universalmente dada como crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, omitindo as palavras e tua casa. É assim tanto na pregação oral quanto na escrita, e, consequentemente, há um estreitamento não intencional do círculo da graça de Deus. Propomos então traçar o ensino bíblico sobre esse assunto, onde a conexão da família com o crente, e acho que veremos que o princípio se aplica tanto nas dispensações passadas quanto na presente. Deixa eu repetir aqui. Propomos então traçar o ensino bíblico sobre este assunto, sobre a conexão da família com o crente. E acho que veremos que o princípio se aplica tanto nas dispensações passadas quanto nas presentes. Primeiro aí que ele vai discorrer aí, Noé e sua casa. Voltemo-nos em primeiro lugar para Gênesis 7:1. Abre aspas. Disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. Esta passagem é extremamente importante e por essa causa está redigida dessa maneira para que não haja dúvida alguma quanto ao seu expresso significado. O fundamento no qual o Senhor ordena a Noé que entre com sua casa na arca é, abre aspas, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. E se for questionado que provavelmente todos os membros da família também eram justos diante de Deus, a história posterior de um dos membros, Cã, Gênesis 9:22, exclui esse pensamento. A força da declaração, portanto, não pode de forma alguma ser diminuída, ou seja, que a família de Noé foi libertada do julgamento do dilúvio por causa da fé de sua cabeça. É verdade que não era salvação, mas era em figura. 1 Pedro vai fazer alguma referência sobre isso. Era em figura. E certamente não era uma pequena bênção ser levado na arca por meio daquele poderoso dilúvio que em juízo dominou e assolou toda a terra. Abre aspas. Assim foi desfeita toda a substância que havia sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, e foram extintos da terra, e ficou somente Noé, e os que com ele estavam na arca. Assim, pela graça de Deus, toda a família foi tirada para fora do juízo e colocada sobre a nova terra, por causa da fé de Noé. Não só isso, mas o círculo da graça de Deus ainda estava ampliado, pois descobrimos que as esposas dos filhos também estavam incluídas nos misericordiosos propósitos de Deus, constituindo assim as 8 pessoas das quais o apóstolo Pedro fala como tendo sido salvos pela água. Cabe mais um andar. Ou algum irmão quer fazer algum comentário? Algum é pequeno, né?
Abraão e sua casa. A gente viu Noé e sua casa, agora a gente vai ver Abraão e sua casa. Passemos agora a outro exemplo registrado em Gênesis 12. Abre aspas. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e tomou Abraão a Sara, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda, que haviam adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. Versos 4 e 5. Não comentaremos mais sobre este caso agora, como teremos que fazê-lo ao lidar com outra parte do assunto. Ele vai dizer: não comentaremos mais sobre este caso agora, do que apontar o fato de que a família de Abraão foi trazida consigo da Caldeia e Harã para Canaã. E isso foi feito com base no mesmo princípio, como no caso de Noé, a família sendo ligada diante de Deus com sua cabeça. Pronto, então, na próxima semana a gente continua aqui a partir de Ló e sua casa.